Agora sim está gravando. Salve, salve, meus amigos, aqui da Rádio Sensorial FM. Tudo bem com vocês? Esse programa está sendo transmitido, como sempre, terças-feiras, 1 hora da tarde, pelos FMs da Rádio Sensorial, que atinge Brasil, mundo e bobeando até outros planetas. E também toda terça-feira, às 6 horas da tarde, eu jogo, só que aí o vídeo, lá no canal do YouTube do Caminhos da Evolução. E como vocês do YouTube já estão vendo, para variar um pouco, Márcia Marzocchi está aqui com a gente, né, Marcinha? Oi, gente, tudo bem? Um beijo a todos vocês. É uma maravilha. Marcinha, Fala, amor. eu não sei se você Você teve. sentiu que eu passei perfume? É verdade, é muito importante para uma transmissão, principalmente na rádio, passar perfume. Não resta a menor Passei dúvida. perfume em homenagem a vocês. Vocês podem não estar sentindo o cheiro, mas que a energia chegue, uai. É verdade, é verdade, é verdade. Escovou o dente também? Escovei o dente. Para não ter bafinho também é importante. Vamos lá. Marcinha, não sei se você chegou a ver, semana passada, eu até postei no Facebook com algumas, obviamente, algumas interpretações minhas. Eu estava lá num hospital, esperando a minha diletíssima esposa realizar um exame de ressonância magnética. Então, enquanto eu estava ali sentado esperando, eu presenciei uma cena muito interessante, e que eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui. Era uma moça, não era uma menina, devia ter na faixa de 20 anos, não mais, com certeza não mais do que 20 anos, já toda preparada para fazer o exame de ressonância, entenda-se com aquela camisolinha que deixa as partes traseiras de fora, mas ela estava ali parada, e se recusava terminantemente a retirar uma correntinha que tinha um crucifixo de metal para fazer o exame da ressonância. Você e nossos ouvintes e espectadores muito bem sabem, na ressonância, você não pode ficar com nada que seja de metal, porque aquilo é um grande ímã, né? Potentíssimo ímã. E suga. Você tem que tirar aliança, tem que tirar tudo, e não pode ficar com uma correntinha. E a menina se recusava a retirar. Se recusava, não queria tirar de jeito nenhum. Segundo ela, pelo que eu entendi, porque o pastor Jonas havia dito para que ela ficasse com a correntinha durante o exame para dar tudo certo, para que o exame não descobrisse nada de ruim dentro dela. E ela se recusava a tirar a correntinha. Veio uma outra enfermeira, talvez mais chefa, e até propôs encher a menina de esparadrapo, fazer toda a volta dela, do pescoço, o crucifixo lá, com esparadrapo, para que ela ficasse com a correntinha, já que ela se recusava. Ela não quis, não, que o pastor falou que ela tinha que ficar com a correntinha e tal. E a mãe dela, que estava ali esperando, dando razão para ela. Não, porque o pastor falou, você tem que ficar com a correntinha para não dar nenhum problema. Tá. Louve-se a fé da moça em achar que a correntinha iria ajudá-la. Mas até fé não se discute. A senhora, a mãe da moça, até tentou ligar para o pastor Jonas ali na minha frente. Imagina a minha cabeça, né? O que passava pela minha cabeça enquanto isso. O pastor Jonas não atendeu, devia estar muito ocupado no momento. E continuaram lá a briga, a moça se recusando, e a enfermeira falou: então, se você não vai tirar a correntinha, nós não vamos fazer o exame. Não, mas precisa fazer, porque o médico acha que estou com isso tal. E eu ali sentado, vendo aquela briga toda. Até que o telefone da mãe tocou, era o pastor Jonas, retornando a ligação, e ele, num acesso de bondade, autorizou a menina a retirar a correntinha, mas desde que a mãe ficasse segurando a correntinha o tempo todo e em oração. Muito bem. A menina tirou a correntinha, foi lá, as enfermeiras com aquela cara de finalmente, né, um mínimo de bom senso, e a mãe olhou para mim: ai, o senhor vê como é que é as coisas, né? Eu só balancei a cabeça, eu falei: olha, desculpa, eu sou um bandista. Eu não... Daí a velha ficou ali, balançando, rezando o tempo todo. Até que a Glaucia, minha esposa, saiu, eu fui embora e a velha continuou lá, balangando a cabeça, orando para que a filha não tivesse nada de ruim, o que eu torço para que ela não tenha efetivamente, que ela não tivesse nada de ruim. Mas o que eu quero bater um papo contigo, Marcinho, é o seguinte:
Até onde a interferência de um centro religioso, e aí pode ser evangélico, pode ser umbanda, pode ser a igreja, pode ser kardecista, pode ser budista, pode ser xamânico, pode ser luciferiano, o que for. Até onde que a influência de um centro religioso pode afetar a vida pessoal de uma pessoa? Inclusive, até chegando a prejudicar, que essa moça poderia não fazer o exame. Eu não sei se ela estava com alguma coisa, poderia não fazer o exame. Até onde que o que acontece na casa religiosa pode afetar a vida pessoal de uma pessoa? Eu acho que o que acontece numa casa religiosa pode afetar a vida de uma pessoa 100%. 100%, porque as pessoas elas andam tão fracas que elas esquecem que a fé, ela antes de tudo algo raciocinado, né? Uhum. A fé não é algo que eu paro de pensar e eu vou aceitar tudo. Você estava falando, hoje eu vou fazer uma ressonância também, que você já sabe, eu acabei de tirar minha correntinha, Uhum. agora quando eu fui tomar banho, que tem meu amuleto de Exu, né? Então, Márcia tirou a corrente com o amuleto de Exu. Ah, Significa que vai. ela está desprotegida. Não. Imagina. Na verdade, o amuleto só existe para me lembrar que eu sou protegida. Para Ah, me lembrar perfeito, minha disso. amiga. Perfeito. Ele é uma porta, uma conexão, né? Ou seja, quer dizer que estou desprotegida, socorro, porque agora eu estou aqui na sala e o meu amuleto ficou lá no banheiro pendurado no meu cabidinho de não, não. O que aí a gente pode ver por várias frentes, né? Hum. Primeiro, uma coisa que eu acho importante é o despreparo das pessoas que dão as regras espirituais em Ah, todas as religiões, né? mais uma vez, perfeito. Esse despreparo que talvez, infelizmente, aconteça porque eu preciso que o outro me obedeça de uma maneira total e irrestrita para que ele Cega, né? continue dependente de mim. Dependente. Isso! Então, eu dependo, a moça tadinha lá, ela está fazendo certo. Na cabeça dela, ela está seguindo Uhum. a orientação que ela recebeu. Olha, se eu tirar a minha corrente, eu perco a possibilidade de não ter nada. Por alguma mágica, eu vou ter uma doença porque eu tirei a minha correntinha. É um caso de dependência totalmente tóxico, né? Totalmente Sim. tóxico, totalmente tóxico. E eu digo, já disse isso para você e vou repetir. Muitas coisas que a gente vê os, as pessoas de fé de todas as religiões fazerem, ela é culpa de quem orienta essas pessoas, né? Porque a fé, a gente esquece quando tem um dirigente, um pastor, um padre, que ali também tem um ser humano cheio de defeitos, cheio de limitações, e Uhum. que, infelizmente, pode usar a inteligência e o carisma dele para te fazer refém. Né? Por isso que eu falei da fé raciocinada. Eu posso fazer um exame de ressonância com o metal? Não. Eu não posso usar nem sutiã, não posso usar zíper, não posso usar nada. É de Até para metal, eu não sua posso segurança. usar. É para sua segurança. Imagina, aquela máquina, ela puxa a correntinha, podia enforcar a moça. E E pode que não queimar também, né? Pode ter uma é que reação de. isso, e que não queimasse, vai que fosse um dano meramente físico ao aparelho. Aquela Agora, máquina ia que custar ponto eu milhões, cheguei que eu preciso de um telefonema de alguém autorizando. autorizando algo que não tem outra possibilidade? Ou seja, não existe outra possibilidade além de fazer a minha ressonância com segurança. Então eu crio um caos. Agora, imagina, Lapinha, o desespero dessa moça, que foi quase obrigada a usar aquilo como se aquilo fosse a salvação. Tempos Ela difíceis. confiou, né? Ela Ela confiou confiou. no dirigente dela. A gente costuma chamar de dirigente só um bandista, né? Mas o pastor, o padre, são O dirigentes. orientador, É. o que ele Ela, seja. ela confiou no dirigente dela, ela abriu a questão dela, olha, vou fazer um exame, estou com um problema Suspeita tal, de.
uma suspeita tal, vou fazer o exame e, por favor, o que ela deve ter pedido, que é o que a gente pede? Por favor, ore por mim. Por favor, me Vou mande fazer boa. mais do que orar por você. Eu vou lhe dar um amuleto para que durante o exame você seja Não, protegida. não, mas o pedido é orar. Por exemplo, você está indo fazer um exame de ressonância, Marcinha. Pô, eu estou torcendo aqui, e a torcida é uma oração. Você vai chegar lá, vai ficar tudo bem no exame, você vai passar bem. Ressonância é um exame complicado, não é todo mundo que consegue entrar naquele túnelzinho e ficar bem lá dentro. Então, vou torcer para que o exame seja bom, vou torcer para que, antes de não dar nada, que descubra o que você tem. Nem que seja descobrir o nada. Então, Sim. descobre, olha, tá aqui, ó, a Márcia tá com essa questão aqui. Então, e aí o médico seja iluminado na hora do tratamento, que você se trate bem. Quer dizer, é toda uma torcida para que, a partir daquele exame, você vá ficar bem. Agora, Sim. não. O que aconteceu naquele caso, e acontece em muitos casos, é dependa de mim. Porque eu Depende. preciso que você dependa de mim. É. Eu preciso. Se você não depender de mim, eu estou formando uma pessoa livre. E se você for livre, você vai ter escolha. E se você tiver escolha, você provavelmente pode não me escolher. Então eu vou criando laços emocionais Hum. ridículos, abusivos, onde você só existe e você só fica bem se você seguir a minha orientação. Por isso que eu falei, isso é uma relação tóxica. Existem Total. relações tóxicas em relacionamentos, existem relações tóxicas em religiões, em amigos. Uhum. Existem pessoas que são tóxicas. O meu medo, e é muito difícil julgar aquilo que a gente não conhece, é o que eu ganho, eu, dirigente, o que eu ganho quando eu te mantenho preso a mim. Esse É é o o que meu medo. eu Eu acho tô que tendo ali um ganho material, né? se você é um membro dessa comunidade religiosa com alguma posse e que você contribui, você está sempre ali, dá doações, dá oferta alguma coisa para aquela casa religiosa, eu tenho medo de te perder. Assim como conheço muito dirigente, aí falando, conheço dirigentes humanistas que têm medo de perder consulente. Porque aquele consulente, quando passa a sacolinha da doação, põe uma nota de 50, põe uma nota de 100. Se esse consulente for para outro terreiro, dá licença, não quero perder. Quer dizer, é justo isso? Agora, Marcia, a questão, assim, o quanto que esta família vive refém daquele dirigente, no caso, o raio do pastor Jonas. Pelo ocorrido, 100%. É sadio isso, é saudável isso. Não, Você isso não tem está nada de Você saudável, está nunca. numa casa religiosa para praticar a sua fé, e a fé dentro da Umbanda, a gente sabe, é o primeiro dos tronos. Primeiro porque a fé, como você mesma disse, ela é racional diante de algo impalpável, que você não apalpa. Você não mede fé. Não existe pouca fé e muita fé. Tem fé. Ou você tem fé ou não tem. A fé, ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela não tem cor, você não pega, você simplesmente acredita. É Deus, né? É Deus, Olorum, Zambi, assim, qual que é a forma de Buda, Deus? Buda, qual que é a forma? Maomé, Não, mas esses ainda tiveram encarnação. Agora, Deus, qual que é a forma de Deus? Deus é um velho barbudo sentado num trono, rindo, jogando raios para a terra? Deus é uma criança? Deus é uma bola verde? Deus é uma bola dourada? Deus é um Deus, homem. Deus, Deus é um homem? Ou é uma deusa? É uma mulher? Deus, sabe? É complicado você falar de Deus, e na Umbanda falamos muito de Deus, né, nas suas diversas denominações, porque nós acreditamos que Deus está dentro de cada um. Eu sou Deus, você é Deus. Você que está nos ouvindo
e vendo, você é Deus. O Deus é uma, o Deus é a junção, Deus é a junção de todos nós. E não importa onde você frequente, esse Você é lugar Deus. tem o objetivo de te trazer mais próximo de Deus, De seja te qualquer despertar, o Deus. de te despertar, de te despertar como Deus que você já o é e muitas vezes esqueceu que tem essa E luz dentro muitas de você. vezes até o não Deus, Ah, que seja, que que seja. seja o O não seu Deus, mas o sagrado, que ele o tem seu que. sagrado. Quando a gente fala de uma energia divina, como é o caso da energia de Deus, a gente está falando em pessoas que, por algum motivo, querem e procuram o melhor, serem Sim. pessoas melhores, lidarem com a vida de um jeito melhor, lidarem com o outro de um jeito melhor. E isso quase que independe de acreditar ou não em um Deus, Uhum. né? Eu Mas lembro é muito. acreditar não no Deus, mas naquilo que o Deus tem. Exato. A Perfeito. caridade, a bondade, a O amor solidariedade. Por isso que às vezes eu falo assim, eu tenho pensado muito nas pessoas que não acreditam num Deus. Elas podem não acreditar num Deus, mas elas acreditam em todos os mistérios que o nosso Deus tem. Então elas são no pessoas sagrado, né? melhores. Elas Quando uma acreditam. pessoa procura um lugar sagrado, seja ele qual for, ela está em busca de Deus, mas ela está em busca principalmente de se desenvolver, de ser uma pessoa melhor. Uhum. E aí ela comete o erro cego de jogar em cima de uma pessoa encarnada, um padre, toda a vida dela. Então, a partir de agora, eu faço parte da Igreja da Pedra Sagrada, sei lá, e quem coordena, quem cuida, vai passar a me dizer tudo o que eu tenho que fazer. Inclusive, eu sou obrigada a correr riscos, como o caso da moça, Nossa. para respeitar algo que ele me disse. Então, a gente vai ficando escravo de uma fé por falta de raciocinar, por falta Sim. de pensar. Então, você é meu pai de santo, por exemplo, então eu tenho, se você é meu pai de santo, eu tenho maior respeito por tudo que você me ensina. Mas se um dia você me disser, faça isso, e isso for contra as coisas que eu acredito, eu não vou fazer. Ou eu vou dizer, Lapa, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu Perfeito. tenho que correr esse risco? Me explica. É, Qual é é. o teu objetivo nisso? E isso que as pessoas acabam perdendo quando elas ficam reféns de pessoas. E nem sempre a pessoa. Estava agora respondendo lá num bando de estudo e aprendizado, estava excluindo, mandando uma moça embora, porque Hum, foi uma discussão sobre o jogo de búzios, né? E aí eu tá. coloquei: nem todas as vertentes de Umbanda acreditam no jogo de búzios. Sim. Eu Uhum. respeito quem acredita e respeito do mesmo modo quem não acredita. Aí começa aquele ataque, né? O Hum. que está certo, o que está errado, o que está certo. Mas a pessoa que se posiciona num grupo de Umbanda assim, ela aprendeu isso de alguém. Sim, alguém falou para ela isso, né? E, Alguém e não, falou e não- para e ela não vem isso. falar, quem falou para mim foi o Preto Velho. Não, Preto Velho não fala isso, não, tá? E é exatamente isso que a gente está falando. Essa moça que eu tive que excluir porque ela começou a ser irônica com as pessoas Ah, e aí entrou, nem lembro o nome do membro, mas entrou um ah, moço que joga búzios, não sei de que vertente que é pai de santo, e ele disse uma coisa que aí acaba com o meu argumento. Ele disse assim: eu jogo búzios sim e faço isso por caridade. Eu jogo búzios, não cobro, porque as pessoas precisam da mensagem do Búzios, que é o que ele acredita. sim. A E partir tem do uma, momento que ele faz isso para ajudar, né, tem uma coisa que o jogo de búzios não pode ser gratuito. eu não sei o que ele cobra com isso, né? Deve cobrar Ah, alguma coisa, mas não cobra como as pessoas cobram. E quem cobra também sabe por que está cobrando e está seguindo exato. aquilo que aprendeu e está tudo bem. Eu só não posso dizer, não, está errado. Não, você está errado, eu estou certo. Não, todo mundo está certo, todo mundo está errado. Né? É o que eu acredito. Por isso que eu sempre falo lá no grupo, Lapa. Peço encarecidamente aos dirigentes que estudem,
Não importa qual o fundamento que você siga, se é de Umbanda, se é de Quimbanda, se é de Nagô, se é de o que for do caralho a quatro. Mas Uhum. estude para você poder chegar para o seu, para a pessoa da sua corrente, para a pessoa que trabalha com você e tenha respostas. Você está com a roupa branca hoje porque você usa a guia verde porque você tem que fazer isso porque e que dê e que respeite tanto o outro a ponto do aluno, do aprendiz, Uhum. dizer não concordo. Eu acho que ao invés da verde eu deveria usar azul. E que tem esse diálogo, tem essa troca. Só que essa Que, troca, que é ela o que só gera, acontece gera energia e gera, na verdade, a sabedoria, a troca. exatamente, porque existe uma troca, uma conversa onde tem o respeito. A partir do momento quando eu mãe, que eu poderia ser mãe dessa menina de 20 anos, Ah, eu deixo a minha filha correr algum risco, porque porque o o outro pastor Jonas disse, falou. eu parei de raciocinar. Né? O pastor Jonas, sei lá quem é, nem sei se é esse o nome dele, ele não é Deus. Né? Ele não é o detentor de toda a verdade. A gente já provou que há coisas que não dá para confiar no tal do Jonas pela indicação. Ou Não, não. seja, quando ele disse continue com o amuleto, faltou para ele, no mínimo, a informação de que numa ressonância não pode. Não, e mais, Marcinha. Quando assim, primeiro assim, a dependência dessa família, né? Porque a mãe teve que ligar para ele para ver se ele autorizava. Ou seja, tem ali um corpo médico com argumentos técnicos. Não pode por causa disso, disso, disso. A fé da pessoa suplantou a técnica. Ah, e ele autorizou, mas ele assim, ele autorizou num ato magnânimo. Olha, ok, eu deixo desde que, olha essa a condição, desde que você, mãe, que devia estar ali, claro, preocupada, a filha fazendo um exame, mas deveria estar numa torcida, né? Para que, olha, vamos lá aqui, vamos aqui, vamos, eu sei que não vai dar nada, vai dar tudo certo. Devia estar relaxando, até para ser um suporte para essa filha na saída dela. Não, ficou ali, sabe, contrida, contrida, a palavra e ficou ali, sabe, com as mãos, com o raio da correntinha no meio das mãos, em oração fervorosa. Ou seja, aquela correntinha saiu do corpo da menina, mas continuou lá, né? Porque a ignorância não no sentido de ser ignorante, ignorância no sentido do não saber, prevaleceu. E qual é a causa disso tudo? Não importa de quem, mas a falta de conhecimento, a Falta de falta de conhecimento. estudo, a falta de. Eu acho que as relações no terreiro entre pais e filhos do terreiro são muito parecidas com as relações amorosas. Hum, Você, para que a sua relação com o outro seja equilibrada, o livre-arbítrio dele tem que estar preservado. sim. Então, eu tenho uma relação de amizade com você há anos. E isso não significa que a gente não vai discutir, não vai pensar, não vai. Muito Não pelo existe uma contrário, né? relação de Muito ao contrário. obediência. Muito ao Muito pelo contrário. contrário, Significa a que gente sim, discute várias coisas. enfim, Mas e existe que uma é relação necessário. de respeito. Respeito, respeito. É respeito, não é não sei como falar isso. Subserviência. Como é que fala? Subserviência. Odeio essa palavra, ela nunca sai. Porque É. não é um colocando acima do outro. Não é Não. um. E o que está acima de mim, a grande maioria das pessoas está acima de mim, são pessoas que estudaram mais, que tiveram mais chance de conhecimento, que tiveram mais maturidade em todas as coisas, em todos os campos da vida. Quando eu faço isso, eu estou limitando o outro. Nenhuma religião pode limitar o Mostra. outro. A Não é para religião isso. tem que ser uma injeção de crescimento. A religião, seja ela qual for, quando eu entro numa casa religiosa, eu tenho que me sentir primeiro acolhida,
Segundo, valorizada. E terceiro, crescendo, aprendendo. Uhum. Né? É um Nossa, lugar onde você está as hoje pessoas olham e falam assim, meu, esse cara cirúrgica. sabe pra caralho, eu quero aprender com ele. Ou então, assim, e olha como é difícil você ser um dirigente, porque Muito você, difícil. você é o Muito. foco, independente da sua responsabilidade, tanto material como espiritual. Você está ali e as pessoas esperam de você tudo isso que você falou: acolhimento, oportunidade de crescimento, e vão te fazer perguntas. E a vergonha que você passa ao dizer não sei, É o que não é, que não é vergonha. não é vergonha. Eu não sei, talvez ele seja a maior prova de maturidade intelectual. Sim. Porque eu não sei por quê. Às vezes eu brinco, às vezes quando você faz, eu já te falei isso 1000 vezes. Você faz uma pergunta, eu falo assim, lá para não sei, nunca pensei sobre isso. Nunca parei para pensar sobre isso. Eu não sei te responder. E a gente fica achando que para a gente ser um líder, a gente precisa saber tudo. Sabe tudo. Primeiro que eu acho que deve ser uma merda ser líder do outro, né? Não, Porque e você isso não vai nunca. implica em maturidade para falar, meu bem, É, eu não sei. Vou eu não sei. procurar, vou descobrir, vou É. consultar, vou fazer, vou seguir o que eu tiver que seguir. Mas o que acaba com as coisas e as pessoas é a falta de conhecimento. E a gente sabe de Deus, a gente sabe de orixá, 0,1% de toda a Eu diria, verdade que está eu lá. diria e de Exu a gente sabe 0,5%, né? Então. Eu acho que de Exu a gente sabe 0, nada. Né? A gente não conseguiu nem um pedacinho, um comecinho. Por isso que a gente confia tanto, né? Porque Exato. a gente não sabe. Agora, eu sinto muito que as pessoas não percebam a função que elas têm em qualquer liderança, mesmo em Uhum. liderança profissional, não é só religiosa, não. Não, sim, sim. O quanto elas gerir o outro é torná-lo independente, não dependente. É. Eu só consigo me aproximar de você quando eu te dou a chance de você ser um cara que pensa e um cara que a gente falou de aprendizagem outro dia, né? Que eu É. desestabilizo, né? A gente tem que se desestabilizar. Eu sempre achei que Exu era o diabo, você sabe disso, porque eu era Uhum. kardecista. É. Aí eu descobri que ele não era. Tá, o que eu E que faço nem com essa existe, e que o diabo informação, nem né? existe. O que eu faço com essa informação? É. Cresci morrendo de medo do diabo e de repente você me diz que eu não existo. Então, quem era aquele monstro que fazia eu ter medo quando eu estava de noite na Quem criança colocou de para noite? você? Quem colocou para você que existia esse monstro? Né? Agora, outra coisa, Marcinha, que é o que eu acho que eu vi na minha vida, nos altos dos meus quase 60 anos, eu devo ter visto umas 3 vezes, sendo que uma delas foi eu mesmo que fiz. Quando perguntam alguma coisa e você não sabe, o dirigente não sabe, o dirigente ter a hombridade, seja ele homem ou mulher, mas mulher também tem hombridade, de olhar para um membro da sua corrente e falar: vem cá, eu sei que você sabe isso, explica aqui. De alguém da corrente levantar a mão, pai ou mãe, eu sei, posso explicar? Na verdade, o que é O uma dirigente morre corrente? de medo que isso Mas o aconteça. que é uma corrente, Lapa? A corrente é algo formado de pedaços iguais. Quando Sim. você olha fisicamente para uma corrente, você vê a corrente só existe porque esse está junto com esse, está junto com esse, está junto com esse. Essa maturidade que você está dizendo, ela existe sim, em muitos lugares ela existe. Quando o dirigente entende o quanto que a corrente é necessária. Lembra que a gente estava falando da Igreja Católica? Na Igreja Católica eu só preciso do padre. Né? O É. padre ele faz a reza, a mesma reza acontece, se eu não estiver enganado, em todos os lugares do mundo. Naquele dia é o mesmo, é homilia, né? A mesma, os É, é. testamentos que são lidos são o mesmo.
No terreiro, a gente já não tem isso. A gente não tem, acima de nós, a gente tem todas as entidades, todos os orixás, todas as energias, mas no campo da pessoa humana, a gente não tem alguém que nos mande, ó, você vai falar sobre isso. Isso só significa que eu preciso estar muito mais preparado. Uhum. O padre pode estar num mau dia, ele vai receber o folhetinho lá, que eu não sei como chama. Ele sabe que ele tem que fazer aquilo, tal, vai fazer. Ah, o padre X não estava inspirado hoje. Ah, não, mas a missa saiu. A missa saiu. A gente não tem isso. E eu Se o digo, a gente não dirigente não tem está isso, graças a inspirado, Deus. se o dirigente não está inspirado, ele tem duas. Na verdade, ele teria uma opção só, né? Ele podia virar para sua corrente e falar: Márcia, vem cá, abre a gira para mim hoje que eu não tô legal. Faz a preleção aí que eu não tô Faz a bacana. preleção. Eu não estou inspirado. Eu posso estar bem até de saúde, mas eu não estou inspirado. E Que é o que essa a não. gente fala, né, do médium que o médium que entende que ele diz pro pai da mãe da casa, dirigente, fala: hoje não vou trabalhar. Não Uhum. estou bem para trabalhar. Ah, mas não. Você não está bem, então você não vai ao terreiro. Não, eu vou ao terreiro Vai, porque vou tomar hoje passe. eu preciso tomar meu passe como qualquer outra pessoa, mas eu E não vou preciso trabalhar. conversar com uma entidade. Você sabe, Marcinha, que nós, médiuns de incorporação, sentimos uma falta de poder sentar e bater um papo com o preto velho, de tomar um abraço do caboclo. Não que os nossos caboclos não nos abracem, eles abraçam, devem abraçar todo dia, toda hora. Mas sabe aquela coisa do físico? De tomar um Então, abraço por do isso que eu caboclo? falo que a gente devia, mesmo sendo médiums de um terreiro, a gente tinha que ter um dia por semana onde a gente fosse num terreiro de confiança como consulente. Porque ali não é o médium, ali é o ser humano que está precisando Mas de não ajuda. precisa em outro, basta o dirigente do terreiro ter o bom senso de saber que seus médiums também são seres humanos. Ah, Não mas são em outra é mais gostoso lá. mas nós somos trabalhadores também. E trabalhador precisa ter o seu descanso, precisa ter o seu acolhimento. A gente não tem sindicato na Umbanda, né? O Não tem sindicato dos, sindicato de Aruanda? não tem. Sindicato dos médiuns de incorporação. Estamos em greve por melhores, sei lá, melhores atabaques. Agora, sabe, Marcinha, eu estava aqui olhando, pensando no seguinte: o dirigente virar e falar o seguinte, Márcia, faz aqui a preleção hoje porque eu não estou inspirado. Isso pode ser uma grandíssima inspiração. Pode ser o seu caboclo, o seu Exu, o seu guia, falando assim: hoje não é você, hoje quem tem que falar é ela. Deixa ela falar hoje. Porque essa assistência hoje está precisando ouvir a palavra que ela tem para dizer, e não a tua. Mas é bem difícil, né, isso, né? Ah, Teoricamente isso seria e perfeito. cadê a coragem? Cadê a coragem do dirigente de olhar para a sua corrente e ter orgulho e falar: eu tenho gente aqui que sabe mais do que eu. Eu tenho gente aqui que não quer aparecer, mas que trabalha de uma forma diferente da minha e que, olha só, as pessoas estão gostando. E que bom que eu tenho esse médium, essa médium aqui. É. Sem que isso desperte o pior do outro ser humano, né? Que não, tem que despertar o melhor. O orgulho de você olhar a tua corrente e falar: gente, olha como eu tenho aquele médium que trabalha mais calminho, no cantinho dele. Eu tenho aquele outro que não, aquele outro é um pouquinho mais espaçoso, mas ele trabalha bem. Aquele outro, a Pombagira dá uma risada um pouco mais alta, mas eu entendo que é a risada da Pombagira. Olha aquela outra ali, que bonitinha, que trabalha no canto, a criança toda organizadinha, com a balinha, que coisa linda. Na verdade, isso volta a um assunto anterior, que é o eu tenho que estar disposto a aprender com as diferenças, É de diversidade. a Nós, diversidade. nós não falamos tanto que a Umbanda é talvez a única religião que não tem preconceito, que aceita o homem, a mulher, o hétero, o homo, o LGBTQIAPN+, o preto, o branco, o índio, o japonês, o gordo, o baixo, o magro, o manco, o autista,
Nós, nós, não falamos, nós não falamos isso que a Umbanda aceita todo mundo, Mas nós fazemos isso? mas um bandista aceita todo mundo? A Não. Umbanda aceita, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida É, alguma. Agora, um bandista, então, porque as pessoas ainda acreditam que eu sou um bandista dentro do terreiro. E eu sempre digo que eu sou um bandista cheia de erros, cheia de falhas, cheia de coisas que eu faço errado, mas eu, Márcia, estou falando por mim, sou um bandista 24 horas por dia. Eu sou um bandista no meu trabalho, porque o ser um bandista é acreditar em algumas coisas básicas. uhum. Eu não sou um bandista quando toco o atabaque. Lá eu sou médium, é diferente. Agora, você concorda que aquela moça e a mãe dela estavam sendo evangélicas 24 horas? Imagino que eu, evangélicas, né, por ser pastor Jonas, deve ser evangélica. Mas elas Era o nome estavam. dele mesmo? Era, o nome era pastor Jonas mesmo. Não viu pastor, porque pastor Jonas deve ter uns 7 mil, então não estou apontando o dedo para ninguém. Agora, elas estavam sendo evangélicas, fora do templo. Mas elas estavam sendo evangélicas fora do templo, sendo guiadas por uma pessoa que ainda não entendeu nada. Colocaram hoje lá no grupo que para ser hoje em dia, no caso estavam falando de jogar búzios, que você pode aprender a jogar búzios por um vídeo na internet. Pode. Você pode Acho aprender a ser difícil. pastor, pode se aprender a ser. Sim. Pode, pode. E a gente pede a Deus que nunca caia nas mãos de alguém que foi tão raso no seu conhecimento. Por isso que entra a parte da razão. Eu tenho que ter sempre o botão da razão ligado para poder prestar atenção se alguma ordem que me é dada não combina com aquilo que eu sei daquela religião. Na Umbanda. Márcia, eu preciso que você faça uma oferenda para Ogum. Você está com seus caminhos muito complicados, eu preciso que você faça uma oferenda para Ogum, se bem que, da maneira como eu acredito, não é Ogum que abre caminho. Que abre caminho é o Baluaê, que tem as chaves. Ogum cuida do caminhar. Mas tudo bem. Preciso que você faça uma oferenda para Pai Ogum. É tal coisa aqui, vela azul, vela vermelha, preciso de uma espada de São Jorge, preciso disso, não sei o que lá, e preciso que você leve numa estrada. Mas eu ponho, não, preciso que você coloque no meio da estrada essa. Antes de ser atropelada ou depois de ser Durante atropelada? ou durante, eu posso colocar sendo atropelada, assim, o caminhão passa. Tem lógica uma coisa dessa? Não, e aí que entra a tua razão. É. E entra também o que você está fazendo. Isso tem lógica? É a velha história de não pode acender vela, deixou dentro de casa. Cai no mesmo, cai na mesma panela. Exu não vai entrar pela parede porque tem essa parede aqui. Ô, É. Exu fraquinho seu, hein? Eixo Zico Ele seu. ele chega no tijolo, O tijolo interrompe. Né? interrompe isso, mas quando você diz para mim isso, e eu tenho a minha fé raciocinada, porque em nenhum lugar de nada, nenhum livro do mestre Rubens, de tantos outros mestres que escreveram e escreverão de Umbanda, diz que a sua segurança não é importante. Uhum. Nenhum deles diz para você acender uma vela onde não tem segurança. Nenhum diz para você fazer uma oferenda onde a sua vida Será não colocado estará em risco. sendo preservada. É. Quando a gente aprende a fazer uma oferenda, muitas vezes a gente precisa ir numa encruzilhada, né? Que isso acontece. Sim. A gente sempre ouve do pai que é honesto, que é não vá sozinha, não se coloque em risco. Né? Não é porque você está na encruzilhada fazendo uma oferenda para Exu
que você não corre o risco de ser assaltada. E se for assaltada, a culpa é do Exu. Dá licença, então, né? não vá sozinho, não é isso que a gente fala? Você vai numa cachoeira fazer uma oferenda para Mãe Oxum. Não vá sozinho. Você pode escorregar, você pode cair, não vai ter ninguém para. A gente não faz nada sozinho. Não Se porque fosse a assim, gente não confia. É porque a gente sabe que uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Agora, quando eu ouço alguém me dizer uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos anos, quando a gente está atendendo ou quando o médium está atendendo, você precisa acender uma vela. Primeira pergunta: você pode acender vela na sua casa? Sim. Os guias, inclusive, é que o médium de incorporação segura muito o guia. Segura demais a entidade. Por quê? Toda vez que a entidade vai pedir para você fazer alguma coisa, acender vela, ela pergunta: você pode acender vela, filho? Ah, você para fazer uma oferenda para Pai Ogum numa estrada. Você pode ir, filho? Porque se você falar, não, olha, pai, desculpa, eu não posso ir, eu não tenho como ir numa estrada fazer uma oferenda para Pai Ogum. O que a entidade vai fazer? Ela dá aquela respiração, no fundo ela está indo buscar no Pai No Google de HD Aruanda. interno dela. No Google de Aruanda, né? Opa, peraí. Preciso ver. Então, filho, faz o seguinte: na sua casa, pode acender vela? Pô, pai, também não posso, porque eu moro num quartinho, numa pensão. Ah, então peraí. Copo com água você pode. Pô, então me coloca um copo com água assim no chão, põe uma fita E aí vermelha. sempre eles falam: deixa que eu faço, né? Ou então na pior, não pode, você não pode nada? Você não pode nada? Tá bom, filho, vem cá. Deixa que eu faço por você e tá tudo certo aqui. Porque a entidade vai compreender e ela vai chegar. Não que Ogum seja um ser, né? Ogum não é São Jorge, mas ela vai chegar na não é? energia. Não é. Que Vai bom. chegar na energia Ogum. E essa entidade, seja preto velho, seja caboclo, seja cigano, seja Exu, seja o que for, essa entidade de joelhos, frente à energia Ogum, vai falar: meu pai Ogum, por favor, esse seu filho não pode fazer a oferenda. Aceita que eu estou aqui me colocando. Em nome dele, eu estou aqui lhe pedindo: abre os caminhos desse filho, coloca ele no caminho certo, não deixa que nada lhe aconteça. Eu estou aqui, pai, eu, preto velho, sei lá quem, estou aqui lhe pedindo, em nome desse filho, que não pode. Ele acredita que não pode. Pode até ser má vontade da criatura, mas o Mas preto é um velho vai problema dele. acreditar. Não é problema dele. Ele vai estar lá de joelhos, ele vai. E o Ogum, a energia Ogum, vai atender. E abre Eu a janela, acho tá que a bem? gente precisa parar de. Existem coisas que são de Deus e existem coisas que o homem criou. A partir do que ele acredita, muitas vezes sem maldade alguma, mas ele cria regras, ele cria. Vou dar um exemplo. Exemplei. Quando eu tinha dinheiro, você sabe disso? Estou olhando para o meu altar aqui. Ele tinha permanentemente pelo menos 6 velas de 7 dias acesas o tempo todo. Tinha do preto velho, Seis tinha velas. de Hoje a Oxalá, vela tá uns. tinha as 3 da minha coroa, 3, 4, 5. Tinha a da entidade da semana, vamos dizer assim, se era um trabalho de caboclo. Ok. Isso, em matéria de grana, é uma fortuna. É uns 300 pau por semana aí que você gastava. Isso, em matéria de perigo, uma fortuna. Sim. Gigante. Nós não estamos falando de uma vela acesa, de um foco de fogo. A gente está falando de 6, 7 focos de fogo. Aconteceu algumas vezes porque a gente é protegido demais de eu estar dormindo e acordar de repente por coincidência. Coincidência, né? Foi pura coincidência. E até a sala e uma vela ter caído e tal, ou então estava pegando fogo no plástico, então... Agora, como que uma vela de 7 dias cai?
Porque bate um vento, o gato bate. O gato bate. Ah, e foi o capeta que empurrou, não. Não. E Vela Sete aí Dias tem o plástico em volta. eu Esse plástico às vezes passei pega fogo. a ter medo ou cuidado, mas mais do que isso, eu passei a achar desnecessário. Desnecessário. Isso veio com a falta do dinheiro para isso naquela época, mas eu parei um dia para pensar primeiro, que é lógico que o altar iluminado é a coisa mais linda do mundo. Sim, sim. Visualmente, um É congá cheio de lindo, velas é maravilhoso. é lindo, né? Eu sou filha de Xangô, gosto de fogo, né? Eu gosto Né? de. Do Mas calor, né? Da isso, ardência. eu preciso disso? Muda alguma coisa na minha relação Na com sua fé. eles? Na sua fé. Não. Aí eu passei a ter medo. Eu saía de casa, hoje eu saio de casa com uma vela acesa, tenho medo. Porque eu tenho o Salem estava lá com Oxalá, o Salem foi passear lá com Oxalá essa semana, lá em cima do altar, lá no alto, deu aquela balançada, o que eu pedi na hora? Não derrube nenhuma imagem minha, que essas imagens são antigas, eu tenho aquela ponta de cristal que eu amo lá, que eu não tenho mais dinheiro para ter outra igual, e ele balançou e desceu. Quer dizer, eu tenho um gato. Se eu tenho um gato, eu não posso ter vela acesa. Básico. Não, e assim, e o que é mais importante para você? O Salem ou a vela? Ah, o Salem. Não, é uma vida. O Salem é uma vida. O Salem é um carinho que você tem aí, com o cuidado dele. Então, então vamos apagar a vela. Tudo bem que eu Apagar tô a achando vela. que o Salem é meio do Exumirim, não é meu, pelo que ele Não, apronta. mas tudo bem. Mas Mas... assim, apagar a vela não significa apagar a sua fé. Assim Agora, como. se eu vou juntando o assunto, se É, eu fui instruída que o meu altar só tem sentido se ele tiver uma vela acesa, você não eu pode ter o Salem. passo o resto da vida morrendo de medo que a vela caia e queime tudo. Se livra do Salem. Me livro do Salem, mas eu passo a ter medo. É. A fé não pode ser nada que te traga medo. A fé te traz segurança. Então, se alguém me disser, não, mas você tem um altar e ele não pode ficar sem luz. Não, meu filho, a luz é ele. É. A luz é o altar, É não o é a próprio altar. vela. Aí Perfeito. agora eu acendo, sabe aquelas velinhas pequenas? Você me deu uma até outro dia. Uhum. Por quê? Porque ela consome, eu tô aqui. É. Acende uma vela palito, 4, 5 horas. Tá sendo uma Você vela de está aqui bolo, vendo uma televisão. vela de aniversário. Sendo uma velinha de aniversário, aquelas toquinho. Isso, aquela, eu gosto daquela que você põe na água, sabe aquela Sim, pequenininha? sim, 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 sim. Sabe, Marcinha, eu acho o seguinte, e encerrando o assunto do pastor Jonas, eu torço muito para que essa menina, o exame não dê nada. Torço muito. Primeiro, porque é um ser humano e a gente não quer que nenhum ser humano tenha problemas. Segundo, porque eu fico imaginando, se der alguma coisa, Ela vai achar que é porque ela estava sem a coisa. vai. Ela vai voltar, ela é capaz de pegar uma metralhadora e metralhar o hospital inteiro, matando todas as enfermeiras, porque a culpa do que surgiu no exame da ressonância é da enfermeira. Que foi a enfermeira que a obrigou a retirar a correntinha que o pastor Jonas tinha dito. Não tire, porque é ela que vai evitar que você tenha alguma coisa. É Olha o triste. risco. É triste, mas olha onde chega a nossa responsabilidade. Se essa moça tem alguma coisa, a mãe, se não a própria moça, a mãe, um irmão, um namorado, o pai mais violento, vai chegar no hospital e mata a enfermeira. Quando o consulente chega na frente de um médium e diz: eu estou péssimo, tudo na minha vida está dando errado, eu estou doente, eu briguei com a minha mulher, barará, barará, barará. E ele encontra uma entidade que diz para ele: meu filho, vamos acreditar, as coisas vão melhorar.
eu vou fazer o possível para te ajudar. Eu quero que você mantenha a sua vibração em alta. Eu quero que você faz aquela pessoa. Às vezes, a gente sabe que o caso é muito mais sério até do que a pessoa percebe. Mas você dá fé, você dá esperança, você dá acolhimento. O que essa moça tem é exatamente o contrário disso. É medo. Ela não vai melhorar, ela não vai sarar, ela não vai, porque ela depende de um pedacinho de metal. Gente, pensa se essa moça, por algum problema do cotidiano, perder vai, não sei se era uma cruz, não sei se você não falou. Não, era uma correntinha com crucifixo, era uma correntinha que tinha um crucifixo pendurado. Se o crucifixo, por algum motivo, abre a argolinha e cai. E cai. Não. E nesse dia ela tropeça na rua e torce o tornozelo. Ela colocou a fé dela, a esperança dela, a saúde dela, a energia dela numa pecinha, num metal. Ou seja, a gente pede sempre que o outro, que tem algum tipo de influência sobre o outro, tenha muita capacidade de entender quanto isso é perigoso. Sim. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz aqui nesse mesmo canal com um amigo nosso, muito querido, o pai Jorge Santos. Beijo. O pai Jorge está com um livro novo, gente. É verdade, vão atrás. 2 livros novos, né? Pai Jorge está com um livro novo. Eu lembro que uma vez ele comentou assim, que a fé talvez fosse o sentido mais difícil de se explicar. Ele está corretíssimo. Fé é só que, a partir do momento que você entende o que é fé, ela é tão simples, né? A partir do momento que você se acomoda com a sua fé, e você sabe que a fé não é um pedacinho de metal, a fé não é uma vela, a fé não é uma guia. A fé é o abraço do preto velho. Isso é a fé. Isso te reinicia. A fé é a gargalhada da pombagira. Isso é fé. A fé é a saia da cigana rodando. Isso é fé. A fé é acreditar que não importa o que a gente esteja passando na hora, as coisas vão melhorar. Porque eu acredito que as coisas vão melhorar. Porque eu acredito, porque é isso que todas as entidades dizem pra gente nos piores dias da gente. Filho, acredita, tenha nunca fé. Nunca teve uma entidade que olhou para você e falou: pô, Marcinha, ferrou. Não foi ferrou, foi outra palavra com F, mas você pode falar, eu não posso. Assim, né, ô, Marcinha, nenhuma entidade nunca te falou isso. Não. Eles olharam para você e falaram: tá difícil, né, filha? Tá bem difícil. Nas minhas fases mais difíceis, e eu tive algumas, sempre ouvi força, fé, você não está sozinho. A palavra com F que eles falam é força. É assim, Marcinha, tá complicado, né? Tá, mas força, filha. Força. Eles nunca pegaram. Nunca falaram assim, ó, ferrou. Porque o dia que uma delas falar isso pra gente, aí ferrou de vez, né? Mas não vão falar. Não vão falar. Marcinha, já deu nossa hora aqui. Eu acho o seguinte, vamos torcer para que a moça não tenha dado nada na ressonância dela. E se tenha, que ela se cure, se cuide. E vamos torcer para que todos os dirigentes espirituais, do padre ao babalorixá do candomblé, que todos tenham muita fé e força e bom senso para saber que não sabem, e saber que se alguém. E que para que sejam o que o caboclo das 7 encruzilhadas falou. Com quem sabe mais, nós vamos aprender. Quem sabe menos, nós vamos ensinar. Tem que ver. Opa, que maravilha, que boa hora para tocar o celular aqui, né? Beijão a todos. Beijo, gente. Vou atender o celular. E muita fé na vida de vocês. Eu não sei desligar o celular, todo mundo sabe disso, né? Não tenho a menor ideia de como se desliga uma ligação de celular só. Aqui, achei. Pronto. Sei lá, não vou atender. Agora, já que já acabou. Gente, terça-feira que vem a gente volta.
na Rádio Sensorial, 1h da tarde, e no canal Caminhos da Evolução, às 6 horas. Marcinha, beijo, meu amor, Beijo. te amo. Obrigado, tchau. Também te amo. Tchau.